claro. Ela está sendo manipulada. O presidencialismo, o senhor acabou de ver ontem, na votação de ontem, o presidente hoje no país não governa. Quem governa são essas forças obscuras. Por quê? Porque eles que mandam no Congresso. Mas não foi isso que ela nos prometeu. Não foi essa a campanha que foi colocada. Mas não é de hoje que isso acontece. Mas nós vamos nunca foi diferente. O que nós temos é que orientar a população a votar corretamente no seu deputado. Sabe, não ser vaquinha de manobra. Doutor. Porque é o parlamento que engessa os governos. Você vê, por que existe mais de 40 ministérios no país? Juscelino Kubitschek não era a grande maioria no Congresso e conseguiu fazer uma revolução. Todo mundo sabe que desses 40 ministros, a presidente não escolheu nem a metade. E ela governa com os secretários executivos, porque os ministros, tudo é cargo político. Então, infelizmente, a presidência da República está nessa situação. Mas sempre foi assim. O único que quis fazer diferente, que era o Fernando Collor, foi caçado. Sim, Juscelino Kubitschek, doutor, veja bem. Vamos evocar a história. Juscelino Kubitschek, quando fez Brasília, tinha praticamente o Congresso Nacional contra si. Juscelino Kubitschek não tinha bancadas como a Dilma tem a seu favor. A Dilma conseguiu se tornar presidente da República com uma folga considerável dentro do Congresso Nacional. Eu não consigo admitir que ela faça com que 3 ministros de Estado sejam humilhados, como foi o da Casa Civil, que teve que ir até a bancada evangélica pedir perdão. Gente, ele é um ministro de Estado, ele não tem que se submeter, está pedindo perdão a pastores deputados. Isso é um absurdo. Porque aqui, até hoje, um instantinho, doutor, até hoje o Congresso Nacional não pediu perdão aos negros, aos pretos, por 350 anos de escravidão. Se nós hoje somos o que somos, nós agradecemos a 4 milhões de negros e negras que vieram da África e que deram a vida para esse país chegar a esse ponto. Agora, esse grupo que manipula o poder, que está aí desde a época da ditadura, dando as ordens, é que nós não ousamos, os políticos não ousam a dar nomes. Nós não podemos acreditar neles. Não dá nomes. Acredito que a única e, na realidade, dirigem esse país. Se o senhor pleiteia o perdão dos negros, eu queria pedir aqui um tempinho dos nossos debatedores que esquentou a conversa. Só virá da organização popular, dos movimentos populares. Não é um presidente que vai com a canetada dizer perdão e acabou. Não é assim. Pressioná-lo. Licença, seu colega. Vamos chamar um intervalo rapidamente. Já passamos do tempo. Vamos lá, intervalo. Olá! Os advogados amazonenses já podem aderir ao plano de previdência exclusivo do advogado, a OAB Prev. Basta ligar para um dos nossos consultores da Mão Geral AEGO, 3622-3011. Retornamos com o programa Tribuna Popular. Obrigado pela audiência. Hoje estamos falando aqui de um tema quente que trouxe uma discussão boa, até passamos do intervalo, do horário de intervalo. Mas é assim que a gente gosta, a gente quer o debate. E se você está aí nos assistindo, gosta do programa, quer dar uma sugestão de programa, de tema para a gente, é bem-vindo. Envie um e-mail para nós que nós vamos analisar. Se o tema for de interesse, nós vamos levar ao ar. Agora, se você quer vir aqui para a tribuna debater, muito melhor ainda, porque aí nós trazemos aqui alguém que queira debater com você e vamos levar o programa ao ar. Muito bem, hoje falamos com o Dr. Paulo Bezerra e Alberto Jorge. Paulo Bezerra é advogado e Alberto Jorge psicólogo. Além de psicólogo, o Dr. Alberto Jorge é militante do GLBT, né, doutor? E defende com unhas e dentes aí suas ideias, né? E é um combativo, né, em todas as áreas que está enfrentando. Eu queria voltar ao tema aqui, que é o crime de homofobia, né? E a gente vê, ao longo do tempo, que... Será que está desorganizada? Há uma desorganização de toda essa massa de militantes de GLBT, de modo que hoje está crescendo essa avalanche de crimes? É o seguinte, né? Quem leva 4 milhões de pessoas para a Avenida Paulista,
quem consegue levar mais da população, mais da metade da população de Rio Branco, Acre, para a Parada do Orgulho LGBT, que foi o caso aqui do nosso estado vizinho, tem força. O que acontece, e isso é algo que os movimentos sociais estão refletindo, até mesmo do ponto de vista afro-religioso, povo tradicional de terreiro, porque há uma afinidade entre o movimento LGBT e o movimento afrodescendente, afro-religioso, é que nós precisamos transformar isso em força política institucional, em força política partidária. O recado do governo federal está muito claro. Nós vamos dar ouvidos para quem tiver maior número de votos, quem tiver uma parcela da população. Quando eu fico indignado com o governo Dilma, eu tenho razão e não é algo saído da cabeça do Alberto Jorge. Isso nós, graças à internet, e temos feito várias salas de discussões acerca disso. A presidente Dilma se elegeu com uma promessa de continuidade do governo Lula. E o governo Lula teve a coragem de chamar a primeira Conferência Nacional LGBT. O governo Lula deu a cara à tapa e já tinha forte oposição dos evangélicos no governo Lula. Não era diferente no governo Lula do que se tem hoje. E nós sabemos quando há interesse do governo federal. Nós sabemos quando há interesse político, a bancada do governo ela é mobilizada, ela é trabalhada e a coisa é aprovada. Existem vários e vários recursos que são utilizados ao longo de séculos para fazer o que é de interesse do governo ser aprovado. Então, o que fez a presidente Dilma? Ela meteu o dedo na tecla de retrocesso. Porque se ela tem que agradar gregos e troianos, e como disse o Zé Dirceu, que o papel de defesa é do partido político, ela também não tem o direito de humilhar da maneira que ela humilhou o ministro Gilberto Carvalho, em fazê-lo pedir perdão em sala fechada para os parlamentares evangélicos que exigiram a cabeça. Roberto, mas eu acho que você está muito equivocado. O Gilberto Carvalho, ele é de maior, ele é um cara que é dono do nariz dele. A Dilma não tem poder nenhum de mandar em ministro nenhum, o ministro faz o que bem entende. Tanto que o Jubim pediu para sair, não concordou, pediu para sair e foi embora. Então, eu acho que está super valorizando, super dando valor para os poderes da presidente Dilma. Ela não tem poder em cima de pessoas, de homens que são independentes, que sabem o que faz e o que não faz. Entendeu? Então, outra coisa, também podemos ver no governo da presidenta Dilma, em que as forças mais esteve representadas foi no governo dela. O negro, as mulheres, diria até mesmo que o LGBT... Mas isso vem de Lula, né? Não estão produzindo do coisa, mas que fazem parte Qual do LGBT que faz parte do governo? Qual o LGBT assumido? Não. Quem está no armário, doutor, me desculpe, quem está no armário, está no armário. Cadê que o Tony Reis está lá? O seguinte, cadê que o Luiz Motti está lá? Não está, ela não chama o Luiz Motti para ser ministro. Outra coisa. Porque tem autonomia. Então, não chama o Tony Reis para ser ministro. Porque tem autonomia. Querer exigir uma posição... de uma deusa, como se ela fosse uma deusa que pudesse tudo, não é assim. Quando foi eleito, o governo Lula, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, para ser eleito, tiveram que fazer composições com essas forças que eu chamo força do atraso. E foi assim. Somente o movimento social organizado é que vai poder modificar isso. Como? Elegendo seus representantes. Por que o Tony não está lá na Assembleia? São mais de 20 mil homossexuais no país. O último levantamento, mais de 10%, dá em torno de 20 milhões. Por que o Tony ainda não tem uma cadeira lá? O Jean Willis está lá defendendo o Carioca, o Rio de Janeiro. Mas porque na Bahia, que é onde foi o movimento é mais organizado, não temos nenhum deputado. Então nós temos que organizar através do movimento social, da sociedade, e não esperar que um Deus, um presidente, venha com uma canetada resolver os problemas sociais. Deixa eu só chamar aqui para dentro do nosso tema, até para acalmar os ânimos, né? Doutor Alberto, aliás, Paulo Bezerra, nós temos hoje os crimes ocorrendo cotidianamente. Tem como punir? Pela legislação que nós temos aí, pela Constituição?
é punível hoje, de alguma forma? Não existe especificamente uma punição para crime de homofobia. É o que eu estou dizendo, depende muito da boa vontade do juiz, do promotor público, que pode ir beber da fonte da Constituição, que lá que diz que toda forma de preconceito, toda forma de discriminação é considerada crime. Então, considerando que isso seja uma discriminação, poderia se penalizar sim. Mas não existe, como existe na lei Afonso Arino, que é crime, é discriminação de raça e cor. Mas não pode ser utilizada essa lei para... Raça e cor são coisas diferentes. É por isso que o PL nada mais é do que uma emenda, faz emendas a alterações nessa lei também. Acrescenta raça, cor, gênero, opção sexual, etc, etc. Aí, você acha sim, que é por falta dessa lei que o número de violência... Acredito que não, porque a lei ela serve como anteparo, sim, ela é importante que haja. Mas assim como tem a Lei Maria da Penha, não se tem dado que tenha diminuído violência na sua opinião, qual é o mote? O que é... O que eu acredito as pessoas, os homossexuais, as pessoas ligadas ao LGBT, têm que se organizar, têm que se eleger os seus representantes, têm que se organizar, como o doutor Jorge falou ainda há pouco, até mesmo em um partido político, para poder fazer força. Por que os evangélicos têm força no coisa? Mas eu acho interessante. Não sei se o senhor recorda, no primeiro turno da eleição, que as estatísticas davam a presidente Dilma ganhando no primeiro turno. Simplesmente inventaram nas igrejas, fomentaram dentro das igrejas evangélicas, né, pentecostais, de que ela era a favor do aborto, de que ela não sei o quê. E aí, pronto, ela caiu. Eu acho interessante E o Serra passou dela. A questão da Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, o mundo evangélico tem um peso. E o que eles fizeram? Eles se organizam em partido político, eles se organizaram tem vários deputados, vários senadores defendendo com unhas e dentes as causas deles. Por exemplo, na negociação do PL 122, da Lei da Homofobia, no Senado, o senador Marcelo Crivella chegou a negociar, inclusive, já estava negociado para votação. A PL, o ponto que era de divergência era que os padres poderiam fazer suas pregações nas suas igrejas. Isso a senadora Marta já tinha feito essa concessão, o que descaracterizaria totalmente o projeto. Mas, mesmo assim, ele teve que voltar atrás, pressionado pelas bases evangélicas que apoiam. Então, da mesma forma como os evangélicos estão organizados, o movimento LGBT tem que se organizar. O Tony já era para ser deputado há muito tempo, senador. A gente reconhece a luta do Tony da Bahia, né, e de outras pessoas. Mas não tem. Hoje nós temos um representante que se assume lá. Se disser do que saiu do armário, como ele falou, só o Jean Willis que tem lá. Doutor Alberto, não tem outro. A questão da violência contra a mulher, com a Lei Maria da Penha, reduziu muito. Isso aí a gente tem as estatísticas. A pergunta por que avançou tanto a legislação da Maria da Penha e não se avança em relação a essa lei? Porque mulher evangélica, mulher católica, mulher ateia, mulher macumbeira leva porrada, doutor.